Nós temos a alegria de anunciar à tribuna da casa esta noite o nosso confrade e amigo da Casa de Jesus, senhor Luiz Miller. O senhor Luiz, ele é trabalhador do Centro Espírita André Luiz de Joinville e nos brinda frequentemente com as suas palestras. Seja muito bem-vindo e passo a palavra para o senhor. Boa noite a todos. É um prazer estar de volta a esta casa para participarmos nesta tarde e noite de mais este encontro espiritual, uma espécie de ágape espiritual que se caracteriza uma reunião espírita desta natureza, onde vamos, nesses minutos que temos, conversar um pouco sobre a doutrina de Jesus, hoje sob a luz da doutrina espírita. Nesta noite, nós temos como tema ensinos de Jesus que aconteceram durante a última ceia. Muitas dessas passagens que nós vamos colocar, temos a certeza que os irmãos já ouviram, só que provavelmente não sabiam de que foram pronunciadas naquela tarde e noite, que também foi uma tarde e noite, daquela quinta-feira que antecedia a prisão de Jesus. A Páscoa, a festa da Páscoa dos judeus, estava prestes a acontecer no domingo seguinte, e Jesus, ele então reúne os 12 apóstolos para uma espécie de despedida, e ali nós vamos verificar uma espécie de sessão solene de Jesus com os seus irmãos, com os seus companheiros de apostolado, deixando para eles ensinamentos que ficaram para todos nós, que aliás é uma característica na doutrina de Jesus, ele se valer de circunstâncias particulares para deixar um ensinamento geral. Então, quando nós estivermos lendo Jesus, ouvindo ele falar para aquele grupo de pessoas ou seus discípulos, que nós estejamos nos incluindo naquele grupo ou como discípulos para estarmos ouvindo ele a falar para todos nós. E nós vamos começar esse assunto, vocês vão encontrar no Evangelho de João, a partir do capítulo 13, 14, 15, 16, nós pensamos algumas passagens, porque o assunto demandaria bastante tempo, daria para fazer um seminário, né? Então nós pegamos alguns pontos que nós consideramos relevantes, embora tudo em Jesus seja relevante, mas para esse momento da palestra, que não poderíamos então pegar todos aqueles capítulos, 4 capítulos ali. Então nós vamos destacar inicialmente no primeiro capítulo, no primeiro versículo, nós vamos destacar uma fala se referindo à natureza de Jesus. Porque nós temos em Jesus, como está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, o nosso modelo e guia. Mas também temos Jesus como sendo um espírito puro. E o espírito puro, nós sabemos que ele não habita um planeta. O espírito puro, ao contrário dos espíritos errantes, ele já tem domicílio próprio. O errante ainda não tem. O errante quer dizer que ele ainda não tem moradia fixa, coisa que ele vai conquistar quando for espírito puro, que é o caso de Jesus. E nós vemos então no início, no primeiro versículo, alguma coisa nesse sentido, quando diz que Jesus, sabendo que havia chegado a hora de passar deste mundo para o Pai, olha a expressão, que nós destacamos essa partezinha, que em função dessa consciência que Jesus tinha, que estava no momento de deixar este mundo e voltar ao Pai, ele verificou a importância de realizar aquela sessão, a chamada última ceia, para então deixar esses últimos ensinamentos
para aquele grupo, como eu disse há pouco, e para todos nós. Então, porque quando ele diz que ele está entendendo, compreendendo que está no momento de deixar este mundo, veja, ele não diz deixar este mundo para ir para outro mundo, porque o Espírito puro, ele habita o universo todo, que é a casa do Pai. O livro dos Espíritos chama de seio de Deus. Os Espíritos puros vivem no seio de Deus, ou seja, eles adquirem, eu chamo de uma espécie de imanência, que não é a imanência divina, porque a imanência divina quer dizer que Deus está em toda parte. O Espírito puro também está em toda parte, mas não com o poder de Deus, mas ele também está com essa imanência no universo inteiro. Então era chegado o momento, ele compreendeu que estava chegando o momento dele encerrar a sua missão aqui, daquela manifestação que ele fez como Jesus, ou como homem de Nazaré. Então é importante, a nosso ver, esse detalhe que está ali no primeiro versículo lá do capítulo 13, onde Jesus então, em se identificando com Deus, ele volta para Deus. Não é que estava fora de Deus, porque ninguém está fora de Deus, todos nós estamos em Deus e Deus em nós, mas ali havia uma manifestação particular, né, do Cristo, naquela personalidade de Jesus, né, Jesus Nazareno, e que deixaria então aquela personalidade e voltaria a assumir aquele Cristo cósmico que é ele, e que habita todo o universo, toda a casa de Deus, como cidadão do universo, uma cidadania universal que havia adquirido ao conquistar a posição de Espírito puro. Então a gente vê isso no início, né? E nós anotamos também lá, aí já não é no capítulo 13, também não é da última ceia, só para que os irmãos possam identificar uma coisa com a outra. O primeiro capítulo do Evangelho de João, onde fala sobre o verbo, que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Mas ela também diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então vamos observar ali, quando ele fala o verbo, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, ali está falando da identificação de Jesus com Deus. E naquele momento, como se ele estivesse pegando a planta do planeta Terra para vir construí-lo. É uma espécie de DNA passando para o RNA, uma mensagem. Em biologia a gente falaria isso, né? Então também vemos essa identificação de Jesus com Deus. Em outros momentos ele dizia: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê a meu Pai. É importante nós observarmos esses detalhes para podermos entender a identificação do Espírito puro com o próprio Criador. E claro, que também com as prerrogativas de um Espírito puro para criar de acordo com o que foi planejado pelo Pai, como aconteceu aqui na construção do nosso planeta, que nós sabemos que teve toda essa orientação de Jesus lá nos primórdios. Veja, a construção da Terra demanda já alguns milhões de anos, né? Então isso quer dizer que Jesus, como Espírito puro, ele já à época em que a nebulosa se desligava do Sol, ali ele já era um Espírito puro. E que nós entendamos que, como Jesus, existem no universo outros Cristos, outros Espíritos puros, também com esses poderes, com essa imanência relativa, mas assumindo a direção do universo em nome de Deus. Que são os primeiros prepostos de Deus, são esses Espíritos puros. Que depois, claro que esses prepostos vão delegando, chegando até o nosso ponto de estarmos também recebendo todos nós incumbência de participar da obra da criação, como nós vamos ver na questão 132, no objetivo da encarnação, que um dos objetivos é, além de todo o processo evolutivo, além de todo o processo provacional e expiatório, nós temos também na encarnação, digamos assim, a oportunidade de estarmos co-criando com Deus, participarmos ativamente da obra da criação. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Quem estiver anotando pode anotar para verificar o objetivo da encarnação, que nós pensamos que é só para evoluir.
E também quando fala ali nesse objetivo, nós vamos extrapolar para os princípios inteligentes que ainda não encarnam. Por exemplo, aqueles que estão no princípio, no reino mineral, não encarnam, porque lá não tem essa questão biológica. Porém, estão lá nos processos atômicos e moleculares. Estão lá dando vida àquele mineral que nós pensamos que não há vida e realmente há vida. Então vamos ver, na sequência na organização dessa sessão solene, o que primeiro vai acontecer é a indicação do traidor, porque é nessa noite que é indicado o traidor. Né? Então, Jesus fala de que há entre eles um que irá traí-lo, e há aquele zum, quem será, qual de nós será, ou coisa parecida. E Jesus diz assim: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Essa passagem é muito interessante, porque nós vamos verificar que Jesus está falando ali de que quem trai é amigo, não é o inimigo. Quem trai é o amigo. Na nossa vida também é assim. Mas qual é a lição para nós outros? O problema não é nós sermos traídos. O problema está em nós trairmos. Ou seja, que nós possamos trabalhar com fidelidade toda a amizade que temos, para que a partir dessa fidelidade possamos cada vez mais conquistar a confiança do nosso amigo e vice-versa. Porque, como eu disse, nós é que precisamos nos preservar de trairmos. Que a questão está não em sermos traídos, mas o problema maior que Jesus nos chama a atenção é com relação ao nosso comportamento com os nossos amigos e assim por diante. Logo em seguida vem o ato de humildade de Jesus, que é o famoso lava-pés. Foi nessa sessão solene, nessa última ceia, que ele lava os pés dos discípulos, num gesto de humildade, muita humildade. E aí surge Pedro dizendo: mas mestre, eu não deixarei que tu lave meus pés, que tu me lave, até ele falou assim. Se eu não te lavar, não farás parte de mim. Olha a observação de Jesus. Se eu não te lavar, não farás parte de mim. O que isso quer dizer? Que o lava-pés é um ensinamento. Qualquer ensinamento que nós acharmos que não está correto com relação a Jesus, é como se nós estivéssemos nos separando de Jesus, não fazendo parte dele. Então o ensinamento não era apenas para lavar os pés físicos, não era nesse sentido apenas, e sim para que a humildade pudesse estar sendo cada vez mais desenvolvida, coisa que Jesus já chegou na primeira manifestação dele, que ele se manifesta numa manjedoura, começando ali num ensinamento de humildade sem palavras, e que no lava-pés ele acaba deixando esse ensinamento e dando essa resposta para Pedro, que Pedro era impetuoso, né? Não, mestre, tu não me lavarás. Se eu não te lavar, não farás parte de mim. Aí então não lave só os pés, as mãos, o rosto, coisa parecida. Ele já queria ser todo lavado por Jesus, né? Então esse é o Pedro que nós conhecemos, né? E aí ele, em outro momento, ele diz assim: para onde eu vou, não podeis ir agora. Que nós falamos há pouco, um espírito do nosso nível, jamais, ou mesmo do nível dos discípulos, dos apóstolos, não poderia estar naquela localização universal que Jesus estaria. Mas depois ele completa: mas um dia podereis. Ele coloca lá no futuro, porque nós sabemos que no processo evolutivo, todos nós alcançaremos essa pureza, todos nós alcançaremos essa cidadania universal, para deixarmos de ser espíritos errantes e passarmos a ter moradia fixa, ou seja, o universo todo. E em seguida, ele em função do processo que estava acontecendo naquele momento, processo psicológico, ambiental, em função da traição do conhecimento, porque logo em seguida é identificado e Judas se afasta do grupo.
ele chega e diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, ou como eu vos tenho amado. Qual foi a proposta dele? Claro, deixar um ensinamento ali para eles e para todos nós, mas tinha um objetivo imediato, que era quebrar qualquer sentimento de animosidade dos apóstolos para com Judas, que eles não alimentassem nada contra Judas em função do que Judas estaria fazendo. Isto, irmãos, para todos nós que vivemos em família, para todos nós que vivemos em empresas, para todos nós que vivemos em casas espíritas como a nossa, para todos nós que vivemos em grupo, é um ensinamento fantástico para que em qualquer circunstância em que sejamos reunidos, que nós nos amemos uns aos outros, que é o ensinamento básico. Aliás, no Evangelho do Espiritismo está lá: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Só que nós entendemos que podemos estar nos instruindo amando, e amando nos instruindo. Isso pode ser concomitante, essa concomitância pode ocorrer, mas que nós não fiquemos presos apenas ao aspecto, eu diria assim, intelectivo, que o aspecto afetivo precisa estar presente nos nossos relacionamentos. E esses relacionamentos ocorrem onde? Na casa espírita, ocorre na nossa casa, né, na família, ocorre no trabalho onde nós estamos, na via pública com os transeuntes, no próprio trânsito com toda essa morosidade que muitas vezes nós nos deparamos. Que tudo isto seja feito em todas essas circunstâncias, feitos, como eu poderia dizer, com o coração, que o aspecto afetivo, que o sentimento esteja presente, para que nós possamos, como disse Jesus em outro momento, sacudir as sandálias, que a gente não deixe poeira nas sandálias, ou seja, mazela afetiva, que isso não fique em nós, nenhum sentimento de mágoa, sentimento de rancor, sentimento de tristeza, coisas parecidas em função de situações que ocorreram. Então esse sentimento de amar aos outros, naquele momento tinha um sentido imediato, mas ele deixou, como eu disse há pouco, daquela situação particular, um ensinamento geral para todos nós. E ele completa dizendo: assim os meus discípulos serão reconhecidos por muitos te amarem. Olha que coisa bonita. Os meus discípulos serão reconhecidos por muitos te amarem. Mais uma vez eu insisto, onde que isso pode acontecer? Onde nós estivermos, com quem estivermos, em qualquer circunstância. Porque vamos estar junto com pessoas, exigindo um relacionamento, um comportamento emocional, né? Um comportamento emocional onde nós vamos trabalhar as nossas emoções, os nossos sentimentos, onde vamos precisar disciplinar as nossas emoções, tendo controle sobre elas, porque na medida em que eu tenho controle sobre as minhas emoções, eu vou estar a me dirigir. Se eu não tiver esse controle, essas emoções vão me dirigir. E em geral essas emoções nem sempre são muito boas, onde nós precisamos evitar, tudo fazer para evitar que elas nos dirijam. Quando é que elas nos dirigem? Quando nós, naqueles momentos de efervescência emocional, fazemos escolhas, e com certeza naqueles momentos as nossas escolhas vão ser erradas, vão ser falhas, porque o raciocínio está obnubilado, o raciocínio está, de certa forma, nublado, turvado. Os nossos corações, como disse Jesus, não se turbe o vosso coração, nesses momentos que essas emoções estejam sob o nosso controle. Isso é importante, e isso nós vamos buscando através da chamada disciplina emocional, né? E ele ainda, mais uma vez, ele disse: para onde eu vou, não podeis agora seguir-me. Eu não estou citando as fontes, que eu já falei que tudo é a partir de João capítulo 13, né? Então Pedro fala assim, Jesus, para onde eu vou, não podeis agora seguir-me. E o Pedro, como sempre, ele tomava as iniciativas. Senhor, por que não posso seguir-te? E olha o que ele diz: por ti darei minha própria vida.
naquele momento, né? Naquele momento ele fala isso. E Jesus responde para ele: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, antes do galo cantar, 3 vezes me negarás. Coisa que vai acontecer, que nós conhecemos a história. Mas aqui também tem todo um processo. Essas 3 vezes da negação, o que isso representa, o que representou para Pedro e o que representa para todos nós. No primeiro momento da negação, ele começou também, porque ele já tinha consciência dos seus deveres, né, com relação a Jesus ou coisa parecida. Naquele momento, a partir da primeira negação, ele já não era mais o mesmo. Já começou a se modificar internamente. Depois vem o segundo momento, onde mais uma vez impacta, onde ele nega pela segunda vez e vai impactando nele. E na terceira vez que ele nega, o que acontece? O galo canta. O que quer dizer esse galo cantar? Quando o galo canta, ele está anunciando o quê? Uma nova alvorada, uma nova vida. E estaria começando ali para o Pedro, como para todos nós, uma nova etapa. Então vem aquela pergunta: Pedro escutou o galo cantar, e nós já escutamos? O galo já cantou para nós? Porque os momentos de negações com certeza já aconteceram em nossa vida. Que a gente entenda que esses momentos, onde muitas vezes somos testados, é para impactar a nossa estrutura, para que então em seguida possamos ter uma nova oportunidade e em dado momento aproveitar, ou seja, ouvir o galo cantar. Quando você ouve o galo cantar, significa que Jesus nasceu para você. Se perguntar para Pedro, quando foi que Jesus nasceu, ele vai dizer: foi quando eu escutei o galo cantar. Assim como se perguntar para Paulo de Tarso, ele vai dizer que foi a caminho de Damasco. Então Jesus nasce nesses momentos, onde então passamos a entender a sua doutrina, os seus princípios em nós, para a nossa vida, né? Para a nossa vida. Aí ele prossegue, como eu disse, isso tudo vocês já ouviram, né? Só que a gente está agora colocando numa ordem, mostrando que isso aconteceu lá na última ceia. Aqui, por exemplo, essa questão das muitas moradas também foi ali. Porque eles queriam saber para onde ele iria. E ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Quando ele diz credes em Deus, ele não está perguntando ou mandando o que ele queria. Ele está afirmando que ele sabia que eles já acreditavam em Deus. Assim como vocês já acreditam em Deus, acredite também em mim. O que ele estava querendo dizer? Que eles e nós, todos que estamos recebendo nesta noite essa mensagem, eu e vocês, todos nós, que nós buscássemos a sua doutrina. Acreditar em Jesus é acreditar na sua doutrina, na sua palavra. Nós precisamos entender que a palavra de Jesus tem força de lei. É desse jeito que precisamos entender. E claro, separar as questões, porque muitas vezes nós estamos estudando Jesus e estamos diante de uma situação que, mas será que Jesus fez isso? Por exemplo, você vê Jesus chutando os cambistas, as mesas. Jesus faria isso? Um espírito puro faria isso? Claro que não. O que quer dizer aquela mensagem? Ela é uma parábola? Não, é uma hipérbole. É um aspecto de exagero, onde Jesus usa a hipérbole para deixar a informação do que precisa ser feito, e do esforço que precisa ser feito para derrubar as mesas e os cambistas que estão dentro de nós. Então ali há uma hipérbole, deixando esse ensinamento para que nós trabalhemos esse séquito familiar que está dentro de nós. Que em outro momento ele disse também de uma forma hiperbólica: aquele que não abandonar pai, mãe e família para me seguir não pode ser meu discípulo. Imagina abandonar os pais. Ele estava falando da família biológica? Evidentemente que não. Ele estava falando desse séquito familiar que nós temos dentro de nós, patrocinada, essa família patrocinada pelo egoísmo. Que aí surge orgulho, aí surge vaidade, surge arrogância. É todo um séquito familiar que com esse tipo de família não tem como seguir Jesus, realmente. Que é preciso que isso seja trabalhado em nós, e isso vai acontecer na medida em que os princípios que ele deixou façam parte do meu código de ética.
para que no momento que eu puder fazer escolhas, que as minhas escolhas sejam regidas por esses princípios éticos deixados por Jesus, para que surja como decorrência um comportamento moral, que aí no caso a moral é consequência, que nós precisamos é de princípios éticos, né? Então não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E aí é onde ele diz, na casa do Pai há muitas moradas, coisa que nós temos aí no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Todos nós já trabalhamos, foi nesse momento que ele fala dessas moradas. Mas vejam, quando ele fala que está na hora de deixar este mundo, ou seja, esta morada, ele não diz para ir para outra morada, ele diz que está na hora de voltar ao Pai, de se reintegrar ao cosmos, se reintegrar à casa de Deus, que é o próprio universo que nós temos aqui nessa passagem, né? A casa do Pai é o universo, e as moradas fisicamente são os planetas, fluidicamente são as colônias espirituais que nós temos em volta de cada planeta, e pessoalmente são as casas mentais, as moradas mentais que nós temos. De acordo com o nosso estado emocional, nós paramos, ou nos deparamos, ou nos demoramos em pensamentos, em situações mentais, onde nós estamos, eu diria assim, a morar nessa casa mental, muitas vezes cheia de angústia, e outras vezes cheia de felicidade, vai depender. E aí nós vamos ver isso também nos desencarnados. O tempo que levam na região umbralina em função da casa mental em que eles estão situados, que não deixa de ser uma dessas moradas, né? Então, mais uma vez, nesse momento, nós vamos ver Jesus deixando esse ensinamento. Mas ele completa uma coisa muito interessante aqui, ó. Vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, vós também aí estejais. Ele já está falando desse futuro, quando estaremos com ele nessa espiritualidade, nessa região de espíritos puros. Mas uma coisa que chama atenção aqui, porque em outro momento, olha só, em outro momento, o que ele disse? Que a cada um será dado segundo suas obras. E ele aqui está dizendo que ele vai para nos preparar o lugar. Parece que contradiz, não é isso? Mas o que nós vamos entender? Vou preparar-vos o lugar. Aí não é ele. Aí é a doutrina que ele deixou que está dentro de cada um. É a doutrina dele trabalhando dentro de nós. E quando eu for e vos preparar o lugar, que essa doutrina nos ajudar a modificar, aí estaremos nos habilitando para estar com ele lá com o Espírito puro. Então não contraria a lei de causa e efeito, não contraria aquele a cada um segundo suas obras, não contraria essa coisa de que não há privilégio, que nós vamos para os lugares que nós conquistamos, porque nós vamos e estamos conquistando os nossos lugares, mas com Jesus dentro de nós. A doutrina dentro de nós é ele trabalhando em nós. É isso que ele está dizendo aqui. Tá? Então a visão, é importante que nós comentemos um pouquinho sobre a questão da visão espírita, né? A nossa visão em tudo precisa ser considerado esse aspecto evolutivo, esse aspecto espiritual, coisa parecida, né? Aí o Tomé toma a palavra e diz assim, ó: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Aí vem aquela velha frase que vocês todos conhecem: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, ele estava indo, mas estava deixando dentro de cada um o seu evangelho, para que uma vez seguindo, nós estivéssemos trilhando o caminho que ele deixou. Ele deixou um caminho cuja rota está no evangelho, que é o caminho do perdão, é o caminho da caridade, o caminho da humildade, da autoiluminação, e assim por diante, né? Então, como ele depois vai dizer, eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Aí ele vai falar também de uma coisa que também vocês todos conhecem, que é a promessa do Consolador. É também nessa reunião solene, onde ele diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco.
O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis. Eles já estavam recebendo desde já as informações diretas de Jesus, né? Eis porque ele estará em vós. Porém, o Consolador, aqui que vem a promessa. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Aqui ele está falando especificamente do Consolador, que nós entendemos como sendo o Espiritismo. Qual é a garantia que nós temos que o Espiritismo é esse Consolador? Aqui nas palavras de Jesus nós encontramos alguma comprovação, algum reforço de que podemos ter certeza que é o Espiritismo esse Consolador? Tem exatamente aqui as palavras que nos dão essa garantia, que nós vamos passar para vocês. Porque aqui nós vamos ver a função do Consolador. Qual é o papel dele? Está aqui. O Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, olha o que ele diz aqui, ó, vos ensinará todas as coisas. É a primeira marca do Consolador, é o ensinar. Mas ensinar o quê? Todas as coisas. Ou seja, vejam a amplitude da doutrina espírita. A doutrina espírita, a proposta espírita é que nós procuremos entender todas as ciências que aí estão. Aí você poderia dizer assim, mas espera aí, Luiz, você quer que eu me torne um biólogo? Eu tenho que me tornar um astrônomo? Não é isso. Mas que tenhamos noções de astronomia. Por exemplo, quando ele diz, há muitas moradas na casa de meu pai, se não fosse o nosso Copérnico, Galileu Galilei, nós não teríamos entendido como é que é essa casa do pai. Precisou que a astronomia fosse desenvolvida, que a luneta de Copérnico fosse desenvolvida depois por Galileu, para que pudéssemos entender que realmente não era o Sol que girava em torno da Terra como você pensava, e que a Terra não é o centro do universo, que o universo se constitui de bilhões e bilhões de galáxias, cada galáxia com bilhões e bilhões de sistemas, que isso é a casa do Pai. Então a visão espírita passa por todo esse processo. Então a biologia nos ajuda a entender o processo reencarnatório, porque nos ensina que a formação de uma criança começa pela junção dos gametas masculino e feminino, que é naquele momento, e aí começamos a entender, com o auxílio da espiritualidade, que é naquele momento que o espírito vai se ligar, e vamos começar a entender todo esse processo com o auxílio, com o auxílio da ciência que nós chamamos biológica, né? Então, quando nós vemos, por exemplo, lá na questão 540, no final da questão, da resposta, os espíritos dizem que o espírito começou no átomo, que foi do átomo ao arcanjo, cujo arcanjo começou pelo átomo. Quando fala em átomo, está falando de alguma ciência, não está? Que ciência eu preciso estudar para entender o átomo? Preciso estudar alguma coisa, não preciso ser um químico, mas preciso ter algumas noções dos elementos químicos, da tabela periódica, um pouquinho pelo menos, para que eu possa entender que no átomo já há um princípio inteligente trabalhando, para a gente começar a conversa, porque depois nós vamos ver o desdobramento do próprio átomo, as subpartículas, assim por diante, que é coisa para o futuro, mas inicialmente que a gente comece por ali, para entender o processo que a espiritualidade está a nos falar. Então, quando ele diz que o Consolador vos ensinará todas as coisas, ele está falando todas as coisas. E, aí vem o segundo momento, eu vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Por que o recordar Jesus está em segundo plano, em segundo momento? Porque primeiro tem que haver uma nova formatação cerebral nossa, para que possamos, de certa forma, demolir os conceitos arcaicos, antigos, sabe? Como o processo do geocentrismo, nós hoje já demolimos, hoje é heliocentrismo, hoje é a Terra girando em torno, mas por muito tempo nós pensamos diferente, e assim muita coisa precisa ser demolida, para que possamos entender Jesus agora nessa nova visão,
com o auxílio espírita. Então nós vamos observar essa sequência quando Allan Kardec lança as obras básicas. Ele não lançou o Evangelho em primeiro lugar. Não é por acaso que ele veio no terceiro momento. Quando ele lança em 1857, a 18 de abril, o Livro dos Espíritos, ele está começando todo esse processo de renovação para que nós pudéssemos montar um odre novo. Porque estava aí para vir vinho novo. Vinho novo, uma nova visão da vida, uma nova visão do próprio ser, uma nova visão de Deus. Que nós vamos ver isso no Livro dos Espíritos, como sendo a continuação da segunda revelação. Primeira revelação, segunda, terceira revelação, uma sequência. Depois Allan Kardec lança o Livro dos Médiuns, para só depois lançar o Evangelho. Então, quando surge o Evangelho, para que estudéssemos Jesus, nós já tínhamos todo um cabedal de informação, de conhecimento, extraído ali do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns, né? Então, é bastante interessante isso também. Isso está lá em João 14. E ele diz assim, ainda: deixo-vos a paz. Ele está no momento de despedida, né? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Mais uma vez ele fala: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixo-vos a paz, a minha paz vos deixo, vos dou. Primeiro ele ainda continua dizendo que a dele, ele deixa para que a gente possa, com essa paz que ele deixa, desenvolver a nossa paz, que nós temos que ter a nossa paz. Mas ele faz uma diferença entre a paz que ele deixa e a paz do mundo. Ele não está deixando a paz dele como a paz do mundo. Qual é a diferença de uma e de outra? A paz do mundo é você não ter problemas. A paz do mundo é você não ter problema, não ter dificuldade, só ter, claro que todo mundo quer ter saúde, mas como enfrentar as doenças nos momentos de dificuldade. A paz de Jesus é enfrentar em paz os problemas, não é não tê-los. Porque nós sabemos que estamos num planeta de expiações e provas, como espíritos que precisamos estar por várias necessidades, passar por situações provacionais e expiatórias. E é através dessas circunstâncias, que muitas vezes não são muito agradáveis, que nós estamos a realizar esse trabalho provacional e expiatório. Qual é a proposta de Jesus? É enfrentar as questões em paz. Não permitir que o coração se turbe, como ele diz: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, não tenhamos medo. Aí vem a confiança em Deus, aí vem a confiança em Jesus, aí vem a confiança no teu anjo de guarda, aí vem a confiança em você, na possibilidade que você já tem de fazer desta ou daquela forma. E aí ele vai completar dizendo assim, ó: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Isso é muito interessante, ou seja, hoje a doutrina espírita está dizendo coisas que à época não podia ser dito. Vocês lembram do colóquio que Jesus teve com Nicodemos? Quando Jesus fala no nascer de novo, etc, etc, Nicodemos pergunta: como pode isso fazer-se? Ele queria saber o mecanismo do nascer de novo. Jesus não pôde falar, porque ele não tinha condições para entender o mecanismo da reencarnação, que hoje, como eu disse há pouco, graças à informação da biologia, nós já temos a possibilidade de entender como isso pode fazer-se. Hoje, nós poderíamos responder para Nicodemos. Como pode isso fazer? Como podemos responder para qualquer um? Como é que o espírito reencarna? Como é que isso pode fazer-se? Ou seja, na época isso não podia ser dito. Então Jesus falou o que precisava falar de uma forma clara, ele falou. Em outras ele falou por parábolas, em outras ele falou por hipérboles. Então, em cada circunstância, mas sempre deixando um ensinamento de fundo, para que, com o tempo, com os processos encarnatórios que os espíritos passariam, porque nós sabemos que através do processo reencarnatório que passamos, nós vamos amadurecendo e vamos nos capacitando para entender cada vez verdades novas, ou novos ângulos da verdade.
vamos abrindo a nossa mente, não vamos permitindo tanto que a influência cultural do meio em que estamos possa nos dominar, né? E ele termina dizendo assim: mas quando vier aquele o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Aqui a gente vê, por exemplo, na mediunidade de Chico Xavier, o trabalho que André Luiz realizou. André Luiz está falando dele, não, ele está falando o que ouviu, como diz aqui. Ele não falará por si, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Hoje a gente vê isso. As obras de André Luiz respondem muito bem isso aqui, onde nós vamos entender todo o processo espiritual, astral, melhor dizendo, né? As colônias espirituais, os estados da matéria daqui e de lá, e assim por diante. O nosso horário está fechando. Nós também conseguimos fechar aqui as anotações. Pensei que não ia dar tempo, mas deu, graças a Deus. Então nós queremos agradecer a atenção de vocês e fica o convite para cada vez mais nós procurarmos conhecer Jesus. Como é que fazemos isso? Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, estudando aquelas obras que Emmanuel nos deixou através de Chico, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Pão Nosso e Vinha de Luz. Estudar o Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, se possível Atos dos Apóstolos, se possível epístolas. O último ali é um pouco complicado, o Apocalipse é um pouco complicado, mas com jeitinho também dá. Só assim nós vamos conhecer Jesus. Só assim nós vamos ver que esse modelo e guia que está lá na questão 625, né, do Livro dos Espíritos, pode ser nosso modelo, porque passamos a entendê-lo. Entender o quê? Os princípios que ele deixou. Que Jesus nos abençoe a todos e que todos possamos, ao retornar aos nossos lares, levar conosco muita paz em nossos corações. Que assim seja. Nós agradecemos ao seu Luiz Miller pela exposição com a qual ele acaba de nos brindar. E pedimos que ele seja portador do nosso abraço aos nossos irmãos do Centro Espírita André Luiz,